Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui, então, na nossa primeira aula. Deixa eu voltar aqui. Nossa primeira aula do curso Power Slide, Slides Poderosos para Negócios. Essa aula ela vai ser um pouco mais sobre teoria, tá? Porém, é essencial, essa aula é essencial, é o início de tudo, tá? Porque às vezes as pessoas veem uma apresentação legal e ficam imaginando que as ideias saem do nada, que o designer que criou aquele slide do nada, que veio na mente dele e ele conseguiu fazer uma arte maravilhosa do nada, tá? Isso não é verdade, tá bom? Então, de onde vêm as ideias, tá? Nada se cria do nada. Inspire-se. Então, as ideias elas vêm da sua bagagem cultural, de todas as coisas que você consome visualmente e diariamente. Por isso é muito importante o designer, o profissional que vai trabalhar com apresentações, anúncios, com a comunicação visual no geral, ele precisa sempre estar se inspirando, né? Observando novas ideias, observando artes de outros profissionais, tanto aqui no meio online quanto no offline. Vai no supermercado, passa a olhar melhor as embalagens, né? Passa na rua, vê um outdoor, analisa. E principalmente aqui no mundo online, que nós temos vários sites, aqui eu coloquei alguns, que é o Envato, o Pinterest, o Freepik, o Behance e o Shutterstock. São esses sites principais que eu me inspiro todos os dias e que eu treinei a minha equipe para aguçar o olhar, pessoal. Aprender a manipular o software é importante? É super importante, mas não é o principal, né? Muito pelo contrário, eu já vi profissionais com um olhar super apurado, super aguçado e com pouca habilidade de manipulação de software, né? Vamos dizer assim, e criar peças incríveis, né? Então, o principal é você aguçar o seu olhar, saber identificar o que é feio, o que é bonito, identificar o padrão, por que é bonito, por que é feio, por que dá uma boa sensação, por que dá uma sensação ruim, tá? Então, esses sites aqui são sites que diariamente nós estamos observando, criando painéis semânticos, salvando inspirações, né? Consumindo conteúdos visuais de qualidade, criando uma bagagem cultural. Daí, quando eu pego uma apresentação para criar do zero, o que acontece? As ideias começam a fluir mais naturalmente, né? Porque eu já estou assim diariamente colocando ali o meu cérebro, a minha mente, né? Para absorver aquelas imagens que são consideradas boas, que são consideradas bonitas, agradáveis, harmônicas, né? Então eu vou passar em cada uma aqui desses sites aqui, ó. Vamos lá. O Envato, deixa eu abrir minha internet aqui. O Envato Elements, inclusive eu sou assinante aqui do Envato Elements. No Envato Elements nós temos uma variedade infinita aqui, ó. Nós temos aqui, ó, banco de vídeo, modelos de vídeo. Inclusive nós temos esses modelos gráficos, são apresentações em PowerPoint prontas. Não são modelos gráficos, tá? Aqui, ó, modelos de apresentações. Então, esses modelos de apresentações são apresentações de PowerPoint prontas, tá vendo? São uma fonte de inspiração muito boas, tá? Eu gosto de criar apresentações originais, então às vezes eu baixo para pegar um elemento ou outro, mas eu gosto só de me inspirar aqui, né? Absorver, olha que legal. Isso aqui é tudo editável, tá? E não é tão caro assim, eu acho que vale muito a pena. O Envato, ele tá, se eu não me engano, R$800 anual, porém não é dividido, tá? Ele vai cobrar uma única vez esses R$800 e você tem aí assinatura durante um ano inteiro, tá bom? E aqui, tá vendo? Você pode procurar aqui só apresentações no PowerPoint. O Keynote é o programa da Apple, né? O PowerPoint da Apple aqui, tá? O Google Slides é o que vai rodar no browser, né, do Google,
E o PowerPoint, que é o mais popular aqui, tanto é que aqui em números de apresentações, ó, ele vai estar bem maior. Então, você tem aqui várias apresentações, eu posso deixar aqui, ó, modelo de apresentações e procurar, por exemplo, apresentações que tenham smartphone. E aí eu vou ter aqui, ó, uma variedade de apresentações, essa aqui tá muito bonita, tá vendo? E não só aqui, procurando conteúdo para se inspirar, eu posso vir aqui, ó, modelos gráficos, que são vetores no geral, tá vendo? E eu posso me inspirar também através disso, não só eu preciso ver apresentações de PowerPoint para me inspirar, né? Eu posso pegar várias ideias aqui, isso aqui, por exemplo, né? Tem um background aqui abstrato, né? Uma fonte branca, que eu gosto muito de usar um fundo colorido com uma fonte branca, e eu posso modelar inspirações de várias peças para mim aplicar dentro da minha apresentação, tá bom? Então aqui, ó, o Envato é uma fonte de inspiração maravilhosa. Nós utilizamos aqui para baixar fontes, templates e inspirações no geral. Usar como inspiração no geral, tá vendo? Muito legal. E agora nós temos aqui esse slide aqui, pessoal, vamos lá. Eu elenquei 5 princípios básicos aqui para você criar uma apresentação harmônica, visualmente falando. É óbvio que o conteúdo ele é extremamente importante, né, dentro de uma apresentação, mas nós vamos focar aqui no impacto visual, tá? Então a primeira coisa importante aqui, a gente vai voltar nesse slide, mas a primeira coisa importante a se definir quando você vai criar uma apresentação é o grid, tá? E o que é esse grid, pessoal? Aqui já está marcando, olha, eu deixei piscando aqui esse grid que eu estabeleci para o meu slide. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho do formato. Esse formato é o formato widescreen, que é o mais utilizado. Resolução de 1920 de altura por 1080 de largura. Não, o contrário. 1920 de largura por 1080 de altura, tá? E a gente tem algumas formas de criar um grid, tá? Que é essa marcação aqui, onde a gente vai definir a área onde vai ficar o texto, e aí nós vamos trabalhar dentro do grid a hierarquia, onde fica o título, onde fica o conteúdo. Eu gosto, pessoal, de aqui, você clica com o direito do mouse, tá? E agora a gente vai um pouco para a prática, e você vem aqui, ó, as guias. Tá vendo que eu já demarquei aqui, ó? Se eu quiser adicionar outra guia, eu posso adicionar uma outra guia aqui, ó. Adicionar uma guia vertical, tá vendo? E aí eu vou definir ela aqui, tá vendo? E eu gosto de trabalhar com esse grid aqui de 8 pontos. Se você dar 2 cliques aqui, ó, você tem um espaçamento aqui, ó. Grade de 8 centímetros por 0,13, ok. Vamos colocar ela para ser exibida. Ah lá. E o grid é exibido, esse grid de 8 pontos, eu acho que fica bem agradável. E eu tento organizar os elementos, tá vendo aqui, ó? Os meus elementos ficam organizados aqui dentro desse grid, tá? O que dá uma sensação muito mais agradável aqui, ó, de espaço. Porque imagine você que o meu texto aqui, ó, ele ficasse bem aqui pra cima, ó. Deixa eu colocar no modo apresentação. Olha como dá a sensação de que as informações não estão cabendo dentro do meu slide. Por isso que o grid é extremamente importante nessa organização visual, porque a gente não observa o grid, eu vou deixar ele oculto aqui, ó. Ele fica oculto, ó. Deixa eu ocultar tudo. É só desmarcando aqui. Ele fica oculto, mas de alguma forma o nosso olho percebe uma sensação boa de organização, tá? Por causa do grid. Então é muito importante o grid para essa sensação de organização, para a hierarquia de informações, o que é mais importante, o que vem primeiro. Então, se você vai criar uma apresentação do zero, então você precisa criar aqui, ó, um design. O tamanho do slide widescreen, tá? 16:9. E você pode aí trabalhar nesse grid que eu indico, tá? Claro que você pode testar, pessoal, de acordo, se for aí uma apresentação com mais conteúdo, você chega pra cima aqui, ó, tá?
E aí você tem mais espaço de corpo para texto, para elementos, tá? É claro que você vai adaptar todas essas informações aí para sua apresentação, mas trabalhar com um grid definido vai te dar uma organização muito maior, tá? E uma facilidade aí de encaixar os elementos. Então aqui, ó, no canto superior direito, eu coloquei aqui o ícone da marca que nós criamos para o curso, né? Tá vendo aqui? Aqui, aula 1 para identificar as aulas. E aqui eu defini como espaço de título, tá vendo? Então ficou muito bem organizado, tá? Vamos para o segundo princípio básico, que é a tipografia. E aqui eu quero dar uma dica para vocês, que é o site da fonte, onde nós utilizamos, deixa eu entrar aqui. Nós utilizamos o site da fonte para baixar fontes free, tá? Se você vir aqui em top, você tem as top fontes mais baixadas e utilizadas. Tem muita fonte linda, muita fonte legal. Nós utilizamos esse site aqui, pessoal, diariamente, tá? E o que é legal, por exemplo, nessa apresentação eu estou utilizando duas fontes, né? A família Gotham, que tem aqui a Gotham Black e a Gotham Light. A Gotham Black, ela, né, tem esse bold aqui mais acentuado e a Light é mais fininha. Essa combinação fica muito boa. E ainda estou utilizando uma segunda tipografia, que é a Fontânia, tá? Uma dica, pessoal, não ultrapassem 3 tipos de fonte numa apresentação, tá? Porque começa a dar aquela sensação de bagunça, de poluição, tá bom? E aqui eu coloquei o ícone do Pinterest, porque o Pinterest ele é muito interessante, ele tem muitos infográficos legais. E se você tiver sem ideias de fontes que combinam entre si, né? Porque algumas fontes não combinam. Se você quiser saber combinações de fonte, deixa eu dar uma dica, e essa dica é sensacional. Eu utilizo muito essa dica, tá? E a minha equipe também. Você entra aqui no site do Pinterest e aí você pesquisa assim, ó, infográfico, já tá até aqui, que é uma pesquisa recente minha. Infográfico de combinações de fontes. Olha que legal. E quando você clica, ele vai te dar, ó, a Montserrat combina com a Satisfonte, desculpa, não soube ler isso aqui, mas olha que legal, pessoal, só você pegar isso aqui e aplicar no seu projeto que tem, tá vendo? E sempre 2 tipos de fonte. Eu indico aí no máximo 3 tipos, né? Aqui, por exemplo, esse título, ele foi uma combinação de 3 fontes e ficou bem legal, tá vendo? Então, eu não indico você utilizar mais de 3 tipos de fontes, tá? Dentro da sua apresentação. E aqui, ó, tá vendo? A gente tem outras combinações de fontes. Deixa eu voltar aqui. Tem vários infográficos, pessoal, olha, de fontes que combinam entre si. Você pode usar o Pinterest, tá? Claro que você pode testar também, mas aqui essas dicas do Pinterest, né, que normalmente são feitas aí por designers, né? Já vai adiantar bastante o seu trabalho, ó. Nós temos outros aqui, tá vendo? As fontes que combinam entre si. Então essa dica, pessoal, ela é muito legal. E utilizem aí o da fonte para baixar tipografias free, tá? Então vamos prosseguir aqui. E aí, é muito interessante agora. Outra coisa que é essencial numa apresentação são as cores, tá? Normalmente, quando eu recebo aqui, eu já trabalho para uma empresa de BH bem grande, inclusive depois a respeito de, nós vamos ter uma aula sobre oportunidades de negócio dentro desse nicho, eu vou abrir para vocês, tá? Quanto que eu ganho por mês trabalhando para essa empresa, já estou há mais de 1 ano trabalhando com eles, quanto que eu ganho por mês, tá? Como que eu faço para me inspirar, que é essa aula, né, que eu já estou abrindo ela para vocês aqui. E com o tempo, pessoal, vocês vão ver que fazendo o passo a passo certo de como se inspirar, isso acaba sendo muito mais natural na medida em que você vai colocando a mão na massa, né, praticando, porque tudo se aperfeiçoa com a prática, fica muito mais natural você fazer esse passo a passo e se inspirar e sair um resultado legal, tá? Mas o que eu estava dizendo é que eu vou fazer uma aula abrindo sobre oportunidade de negócio, onde você prospectar clientes, como eu consegui, por exemplo, essa oportunidade com essa empresa de BH.
que me paga muito bem, uma empresa muito legal e tem uns trabalhos muito legais, e como ela tem várias aí espalhadas no Brasil, e como você vai encontrar essas oportunidades. Mas agora vamos aqui para nossa aula sobre cores, tá? E lembrando, pessoal, essas dicas elas podem ser aplicadas, tá? Não só em apresentação, mas em qualquer peça. Se você for criar uma peça para social media, você pode utilizar as dicas que eu tô te dando, tá? Eu utilizo muito esse site Colors, eu adoro esse site. E é de lá que eu tiro combinações de cores, tá? Que eu crio paleta de cores para as minhas apresentações, quando eu vou criar marcas, manual de identidade visual, eu utilizo muito esse site. Quero apresentar ele para vocês. Vou deixar todos esses links, tá? Para vocês. Não se preocupem. Colors School. Vou deixar tudo aí para vocês. Esse site é muito simples de mexer, pessoal, e o mais interessante, você vem aqui, clica aqui em gerar no menu, mais interessante é, por exemplo, se você pega um cliente que tem uma marca e você precisa criar uma paleta de cores em cima da marca, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, a marca do nosso curso. E aí vamos pegar a cor principal aqui, ó, que é essa cor aqui, ó, esse roxo aqui. Deixa eu ver qual é o código, né? O RGB dele, deixa eu anotar esse RGB aqui, porque a gente vai criar uma paleta de cores baseado nesse RGB. Vocês vão ver como que é legal isso. Então, aqui no site Colors, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e eu vou editar essa cor aqui, ó. Eu vou editar essa cor. Deixa eu pegar aqui o RGB, né, que foi a cor que nós pegamos. O RGB lá da logo do curso é esse aqui, ó, 53, 16 e 166. Prontinho, pessoal. Então, esse aqui, ó, é a cor base da nossa apresentação. O que eu vou fazer? Eu vou bloquear essa coluna, vou arrastar ela aqui para ser primeira, e agora eu vou definir com quantas cores eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com 3 cores apenas, então vou deletar aqui, ó, 2 blocos de cores. E agora, pessoal, pressionando aqui o espaço no teclado, ó, ele vai me apresentando algumas paletas de cores, ele vai sugerindo, tá vendo? Algumas paletas de cores que combinam com essa cor principal. Então, isso aqui é sensacional. Se você pegar uma marca, né, recebe aí, pega a cor principal da marca do seu cliente e vai definir uma paleta de cores aqui que combina, a sua chance de errar é muito menor, entendeu? É claro, às vezes o seu cliente, né, já é um cliente assim que tem um manual de identidade visual, já tem lá as cores de apoio, né, para projetos em que a marca será utilizada, mas a maioria dos clientes não tem, e utilizar esse recurso aqui é muito legal, tá vendo? Olha para você ver essa paleta de cores, que sensacional. E aí, pessoal, você pode exportar, ó, se você escolhe aqui o formato, ou em PDF, ou em código. Normalmente eu pego a imagem aqui e jogo, vamos exportar aqui, ó, paleta, curso, Power Slide, tá? E aí você escolhe, ó, a cor aqui que você quer exportar e você exporta, foi exportado com sucesso. E aí o que você faz? Deixa eu pegar essa paleta aqui, ó. Você pega essa paleta, pessoal, e joga aqui dentro do PowerPoint, ó, e começa a trabalhar nessas cores, né? Então fica muito mais harmoniosa a sua apresentação, a sua peça gráfica, né, no geral, e é muito legal. E uma dica aqui que eu coloquei nesse slide é cuidado com o contraste, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, nós temos o fundo branco com a fonte roxa e rosa, o contraste tá bem legal, tá bem fácil de ler, né? Mas imagina, por exemplo, se eu for utilizar, ó, deixa eu abrir um slide aqui do branco e vamos supor que eu vou colocar o fundo
desse slide, deixa eu criar aqui um fundo para esse slide. Vou criar um fundo para esse slide. Isso é a principal observação dentro de uma apresentação em PowerPoint. Vou utilizar o fundo desse slide amarelo. E aí, pessoal? Eu vou colocar um título aqui. Fonte Sequoia UI. Vou aumentar. Imagina que eu vou utilizar a fonte branca. Olha, isso ficou agradável? Isso ficou de fácil leitura? Não, ficou péssimo. Então, o cuidado na hora de escolher a paleta de cores é essas cores contrastam entre si. Por exemplo, aqui quando eu utilizo um slide com fundo colorido, olha para você ver, eu utilizo as fontes brancas e rosa, então o contraste fica muito bom. Vamos voltar aqui, porque eu lembrei uma dica aqui na tipografia. Inclusive essa aula ela será disponibilizada para você, ela vai estar logo abaixo, ela vai estar anexada abaixo do vídeo, tá? Para você pegar esse slide aí e estudar. Uma dica aqui na fonte. Nessa apresentação, por exemplo, estou utilizando duas fontes, a Gotham e a Fontana, que não são fontes de sistema. Elas não são fontes que estão instaladas em todos os computadores. Então, por exemplo, se você baixar essa apresentação e eu não te disponibilizar a fonte, você vai abrir essa apresentação, ela vai estar toda desconfigurada. Então, presta muita atenção nessa dica. Essa dica é super importante. Vai fazer uma apresentação de slide para um cliente que vai abrir no computador dele ou no computador ou em outro computador essa apresentação que não foi feita com fonte de sistema, fonte padrão Windows, o seu cliente vai ter um problema, porque na hora dela abrir a apresentação pode estar completamente desconfigurada, tá? Então, essa apresentação aqui, eu estou utilizando essas duas fontes, eu vou disponibilizar elas para vocês instalarem, depois de instalar, abrir o PowerPoint, que aí vai abrir certinho. Mas se o seu cliente não tem a fonte e você não fez a apresentação com fonte de sistema, você está criando um problema para ele. Então, dica, faça apresentações com fonte de sistema, tá? Aqui a gente tem um espaço mais de aprendizado, então eu estou utilizando fontes diferentes, mas inclusive eu tenho aqui um link que eu vou disponibilizar para vocês, que é a lista. Eu tenho aqui, pessoal, a lista das fontes que são sistema, ou seja, se você criar apresentações com essas fontes aqui, é claro que fica um negócio mais limitado, né, pessoal? Mas é preferível ficar mais limitado visualmente do que o seu cliente ter um grande problema. Então, se você criar apresentações com as fontes que estão nessa lista aqui, seu cliente pode abrir a apresentação em qualquer computador que ele não terá problema nenhum com desconfiguração dos slides, tá bom? Então, eu vou passar esse link para vocês antes de fazer uma apresentação, confira se é uma fonte de sistema, beleza? Então, vamos prosseguir aqui. O quarto elemento, o quarto princípio básico para criar uma apresentação bacana aí de slide dentro do PowerPoint são elementos gráficos. Vocês podem perceber, deixa eu voltar um slide aqui, que nessa apresentação minha eu tenho alguns elementos aqui, essas bolinhas, esse elemento gráfico que eu utilizei para identificar o título, nós temos esses triângulos aqui, que inclusive eu coloquei uma animação aqui, ó, que ela vai e volta. Então, esses são os elementos, essa setinha aqui também, Então, pessoal, aqui, ó, inclusive eu coloquei os 3 elementos que eu utilizei para essa apresentação, e ficou bem legal. E eu quero dar outra dica para vocês. Vamos lá. Se vocês abrirem aqui, ó, o site Freepik, e vocês digitarem Memphis Elements, Freepik BR, Memphis Elements, vocês vão ter muita inspiração e muitos elementos aí para fazer download, para compor as suas apresentações. Olha essas aqui, por exemplo, tá vendo? Então, assim,
olha essas aqui mais futurista, né? Tem de todo tipo aqui, pessoal. Olha essa aqui, por exemplo, né? Então, se você pesquisar aí Memphis Elementos, vocês vão ter muitos elementos gráficos para compor, tá? Outra dica, vamos aproveitar essa oportunidade para dar outra dica. Não exagerem em elementos gráficos para não dar a sensação de poluição visual, tá? Então, vamos maneirar aí com os elementos gráficos, mas isso aqui, ó, é muito legal e deixa muito mais atraente a sua apresentação, ou como eu falei, qualquer composição visual, uma peça para social media, um panfleto, um folder, né? Até uma revista que é um material offline, você pode utilizar elementos gráficos para enriquecer visualmente esse material, que fica muito legal, tá bom? Então, avançando, o quinto e último, né, elemento que compõe aí visualmente uma apresentação harmônica, uma apresentação legal, impactante, são imagens, tá? E mockups. O que é mockup, pessoal? Esse computador, por exemplo, é um mockup, tá? Ao invés de eu colocar esse print aqui do site Colors, só jogado na tela, eu utilizei o mockup de um computador, que o mockup ele vai tangibilizar, ele vai trazer uma apresentação mais bonita para o objeto, entendeu? Então o print ele ficou aqui mais contextualizado dentro do mockup do computador, tá? E essa lâmpada aqui eu gosto muito de utilizar imagens 3D dentro das minhas apresentações, eu acho muito legal. E eu trouxe aqui, ó, 2 sites que eu utilizo diariamente, tá? Para fazer o download de imagens e mockups, que é o Envato Elements, que eu falei para vocês que eu tenho uma assinatura premium, tá? E o gratuito aqui, que é o Freepik, tá? Então eu já apresentei para vocês esses 2 sites. No Freepik eu estou aqui atualmente e você pode aqui, ó, fazer um filtro dos recursos para grátis, tá bom? Então, Memphis Elements com o filtro grátis, ele só trouxe para você aqui Memphis Elements, que você pode fazer o download gratuito e começar a utilizar aí nos seus slides sem problemas de direitos autorais, tá bom, pessoal? Então é isso. Essa aula ela vai estar disponível como slide, como PDF, tá? E eu quero na próxima aula entrar mais na ação, porque eu vou ensinar como eu fiz na prática essa apresentação, quais foram as animações. Nós temos aqui animações que entram quando eu clico, né? Por exemplo, essa piscadinha da lâmpada, ela vem e traz todos os outros elementos, né? E aí eu coloquei uma transição, tá vendo as setinhas entrando? Eu vou ensinar para vocês na prática, pessoal, como eu fiz a animação dessa apresentação, tá? E outras apresentações, nós vamos fazer várias apresentações profissionais e vamos também fazer anúncios para o Facebook Ads, tá? Para divulgar produtos e serviços. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? E vejo vocês na próxima aula. Valeu!